Muito Bora, prazer, tudo bom? Seu nome? Certo, sou o Daniel Kramer, tenho 23 anos, Boa. Crio conteúdo, sou massoterapeuta. E, antes de tudo, vamos deixar algo bem claro, ninguém aqui é negacionista. Esse termo, como o colega bem pontuou, é muito forte. Negacionista é quem não toma vacina. Negacionista é quem negou o Holocausto. Boa. Agora, porque eu tô questionando o pouso na lua, sou negacionista, então, uma palavra muito forte. Enfim, vai lá. Contexto, pouso na Lua em 72, certo? 69. 69. 72 também, tá? Foi a última, Apolo 17, mas tudo bem. Então, mas eu tô falando da Apolo 11. Apolo 17, você que tá aí de casa assistindo, abra o vídeo da Apolo 17 saindo da Lua. Você vai ver um maravilhoso chroma key de níveis chaves. Não tem chroma key. Um chroma key de Chapolin. Foi dirigido pelo Stanley Kubrick. E o Sergião sabe disso. O Stanley Kubrick dirigiu o quê? O primeiro até o último? Sim. Ele Essa sabe aí é nova disso, pra mim. porque ele sabe que em 69, os Estados Unidos, o Grande Satã, foi massacrado na Guerra do Vietnã, e toda a guerra é política, é informação. Todas as escolas de marketing, todo mundo que tem superior nisso, estuda a psicologia, sabe como funciona a manipulação das massas, estuda quem? O Goebbels, que foi o ministro de propaganda nazista. O Hitler conseguiu pegar toda uma nação e fazer acreditar no projeto dele. Por quê? Porque ele tinha marketing. Então, quando os Estados Unidos sai destruído daquela guerra no Vietnã, você tem o contexto da Guerra Fria. Ainda tava, né? Na verdade, ainda tava. Tem aquela guerra espacial, então eles precisavam de algo para se colocar como os fodões, como... Sim, a gente tá falando exatamente no contexto de Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Então, eu não tô negando que a exploração espacial, a cadelinha Laika, ela foi lá, o Yuri Gagarin, ele... foi lá, tá tudo certo. Em órbita. Mas aquele vídeo da Apolo 17... Aí, Sérgio, você vai me desculpar. Não, vamos lá, então, peraí. Tem várias coisas aí que você tá misturando várias coisas numa coisa só. Eu tô falando porque muita gente discute no lance da ida do homem pra Lua, muita gente fala assim, não, o homem foi pra Lua, mas em 69 ele não pisou, porque tem várias questões de tecnologia e tal, que eu até vim preparado pra conversar sobre isso. Ponto. Apolo 17, aquele vídeo lá, cara, eu não sei se você conhece um pouco sobre a exploração espacial. Aquele vídeo era a última vez, a última tentativa, o último momento que a NASA, que os Estados Unidos tinha a chance de filmar aquilo acontecer. Apolo 15, Apolo 16 e Apolo 17 levou um rover para a Lua. Um rover, um jipinho. Esse jipinho ele foi com uma câmera. Apolo 15 já tem a filmagem. Apolo 15 eles filmaram. Só que na hora que o módulo de ascensão, que a gente chama, vai sair, a câmera cai, a gente só vê um pedacinho. Apolo 16 filmaram também. Só que na hora que ele vai levantar, a câmera não seguiu ele. E a história da Apolo 17... Aquilo é feio. Eu vi você no podcast falando que aquilo foi controlado, transmitido ao vivo, com controle de Atari em 69, cara. Não é controle de Atari, não, é controle de televisão. O supercomputador tinha capacidade de 64 KB. Se eu tirar uma foto sua agora, ela não vai ter 64 KB. Então vamos lá, é isso que eu queria tocar. A TV era preto e branco na época, então, aí você tocou no ponto que eu queria conversar com vocês, que é tecnologia. Então vamos lá. Você usa... Vamos lá, calma aí. Você usa inteligência artificial? Se você fosse o Sergei Foguetsky, você não ia defender isso. Você usa inteligência artificial? Uso, né? Tem que usar, né? Então, você sabe quando ela foi criada? Não. Não? Inteligência artificial foi criada em 1955. 14 anos antes do homem ir para a Lua. Sabia disso? Não. Obrigado pela aula. Em 1965, o ser humano criou um computador chamado ELISA. Já ouviu falar no ELISA? Não. Sabe o que o ELISA fazia? Não. Você conversava com o computador. Olha que maravilha. Em 1964, os Estados Unidos construiu o Valkyrie. Já ouviu falar no Valkyrie? Não. Valkyrie é o avião supersônico que ia jogar bomba atômica na União Soviética. Excelente, mas nada disso muda tecnologia, o vídeo da Apolo 17. Existia. Veja o vídeo da Apolo 17. Cara, aquele vídeo lá, ele é feito, aquele lá tem a entrevista da galera que participou daquilo, que eram pessoas de televisão. Foi no estúdio desse. Não foi no estúdio desse. Igualzinho. Troca, Sérgio, vai lá. Muito obrigado. Tamo junto aí, cara. 3, 2, 1, vai, ó. Gabriel tá dormindo no ponto aí, Gabriel. Vai lá, prazer, tudo bom? Prazer, Sérgio, tudo bem? Como você chama? Eu sou Eduardo Jimenez. Boa. Eu tenho um canal no YouTube também chamado A Chave da Ciência. Bora. E eu escuto muito falar de você lá, porque o pessoal da Terra Plana tem um carinho grande por você. Bom, seguinte, Sérgio, eu tô aqui para falar um pouco sobre essa questão também da ida do homem à Lua. Bora. Eu tenho, assim, acompanhado muitas coisas em relação a isso, desde alguns anos para cá, e eu me dei conta de que
essa tecnologia que você inclusive fala, que existe há muito tempo, de acordo com até o astronauta Dom Petit, ele diz que essa tecnologia foi até perdida ao longo do tempo. Não é a tecnologia que foi perdida, mas tudo bem, vai lá. Bom, ele diz isso no vídeo dele, que ele poderia ir para a Lua no nanosegundo e tal, mas muita coisa foi perdida e não daria para reverter. Isso era um processo até muito difícil para poder conseguir voltar a fazer isso. Porém, a gente vê que tem acontecido coisas ao longo desse período que eles querem voltar para a Lua, Sim. ir para Marte e tal. Eu tenho uma revista, inclusive, dessa década de 60, onde falava que já deveríamos estar em Marte desde 1978. Sim. E aí o que acontece, então, que essa tecnologia realmente não avança? Porque ano entra, ano sai, eles falam que vão e nunca vão, e a gente está em 2025, e aí? Então, essa é uma das grandes questões que todo mundo levanta, né? Por que a gente não voltou para a Lua, né? Como a gente estava começando a conversar aqui, a ida do homem para a Lua na década de 60 e 70 tinha um contexto, que era o contexto da Guerra Fria, que era uma guerra ali entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que a União Soviética foi o primeiro país a admitir a chegada dos Estados Unidos na Lua, tanto que eles pararam o desenvolvimento do N-1 deles, que era o foguete lunar dele, foi parado, porque eles falaram, não adianta mais a gente gastar dinheiro com esse foguete, porque nós já perdemos a corrida espacial. Entendeu? Então, não tem prova maior do que o maior inimigo dos Estados Unidos ter admitido que os Estados Unidos tinham chegado na Lua e ganho. Por que a gente não voltou na Lua? Porque naquela época, ir para a Lua era ir, chegar e fim de papo, e voltar. Isso aí mostrava, é como se fazer um gol no futebol. Acabou, ganhei o jogo, entendeu? Depois, você não tinha mais um apelo econômico para voltar para a Lua. Como o cara que veio aqui antes, os Estados Unidos estavam passando a guerra do Vietnã. Isso era terrível. A população americana, a Apollo 12, quase ninguém assistiu. A Apollo 13 foi um vexame. A Apollo 13 foi um vexame tão grande que a família dos astronautas estava assistindo na arquibancada na NASA, teve que ser levada para dentro do centro de controle, porque não tinha ninguém assistindo mais. As outras, então, nem se fala. A Apollo 13 ela só ficou famosa depois que ela explodiu no espaço. Aí toda a comunidade, o cidadão americano foi para assistir. Então, assim, eles... Pousou, acabou, cara, não queriam mais saber da Lua. Em 1998, uma sonda indiana chamada Chandrayaan, com um equipamento da NASA, passou pelo polo sul da Lua e detectou água. Aquilo ali foi a grande mudança da ida para a Lua. Até 1998 não se tinha por que voltar para a Lua. Não tinha interesse, não tinha nada. A partir de 98 até hoje, a gente tem essa tentativa de voltar para a Lua em algum momento agora. Por que naquela época a gente enfiava os caras e vamos, cara, entendeu? Tem várias questões aí. Aqueles caras ali, eles eram uma raça fora do comum, eram um piloto de teste. O Buzz Aldrin, eu já vi 2 palestras do Buzz. Ele assinou um documento falando que ele tinha 95% de chance de morrer. Esse era o documento que os caras assinavam. Sim, mas uma coisa eu queria te perguntar. Você falou que acredita que a mídia ela pode focar em algo específico para fazer com que a nação então acompanhe um caso pequeno, um caso grande, ou torne um caso pequeno grande, um caso grande pequeno. Cara, não, claro, você não acha que eles podem controlar, inclusive, dentro disso e fazer com que as pessoas acreditem que algo aconteceu que não aconteceu só para controlar mundialmente isso? A questão da mídia, concordo com todo mundo que fala a mídia pode controlar, isso aí é óbvio. Cara, mas tinha 500 mil pessoas nos Estados Unidos trabalhando na ida do homem para a Lua. 500 mil pessoas. Você controlar, colocar na televisão, mas você fazer 500 mil pessoas falarem mentira, isso é muito complicado, entendeu? É muito impossível praticamente, entendeu? Tá ok. Tudo bom? Prazer, tudo bem? Seu nome? Gustavo, tenho 20 anos. Opa, e Gustavo. Primeiro que eu acredito que o homem não tem nem como sair da Terra, por não? conta do domo. Tem um domo. Eu acredito nisso. Você acredita em um domo? Sim. O domo é feito do quê? Não sei, mas tem um domo e a Terra é plana pra mim e não tem como o homem sair daqui. É tudo uma mentira. Você tá na Matrix, na minha opinião, você tá na Matrix. Então, você beleza. Tá feito então, de crenças. A sua cabeça tá feita de crenças. Não, beleza. Nem era terra plana o assunto aqui, mas tudo bem. Mas essa é a questão. Tá bom. A Terra não é redonda, não tem como o homem sair daqui. Então vamos lá. Pra ir pra Lua. Você acha que terremoto existe? Terremoto existe. Já presenciei terremoto já. Já presenciou? Já, vários. Que bom, então. Então eu vou te falar, cara. É impossível ter terremoto na Terra plana. Impossível. Não tem como você fazer aqui uma conta aqui na minha frente agora, provando que tenha terremoto na Terra plana. E se você já presenciou, é muito bom, porque você sabe que eu não estou mentindo. Sim. Você concorda também que terremoto acontece em todo lugar do mundo? Todo lugar do mundo, beleza. Toda hora. Eu trabalhei durante 5 anos num observatório sismológico da USP, registrando terremotos do mundo inteiro. Eu conseguia, na USP, registrar terremotos que aconteciam no Japão. E estudando as ondas sísmicas que atravessam a Terra,
a gente chega à conclusão de que a Terra tem um manto, tem um núcleo externo, tem um núcleo interno. Coisa que na Terra plana isso é impossível de acontecer. Porque é assim, ó. Então, até como que é a Terra? A Terra é plana e faz assim, ó. Faz assim. Então, E tem um domo aqui, ó. Então, beleza. Então, você está falando que a Terra, a borda dela para baixo é triangular. Sim. Se fosse assim, os terremotos que a gente registra no mundo inteiro já teriam mostrado isso e não teria como É Matrix, enganar. você tá na Matrix. Não tem Matrix, cara. Tem a não Matrix, tem Matrix, claro que porque tem. os dados de terremotos, boa parte deles são públicos. Qualquer pessoa pode acessar. Gratidão. Tamo junto. Nem lembro, mas nós estamos falando da Lua, né? Vai lá. Sérgio. Prazer, tudo bom? Prazer. Como você chama? Gustavo. Bora. Diga. Então, o homem não foi à Lua. Não foi Sabe a Lua? por quê? Ah. A Lua e o Sol são dois astros que eles são puro holograma. Holograma? Exatamente, por Você Deus. já viu Deus fez. Você já viu um telescópio? Você já viu um Não telescópio tem, à Lua? não tem como pisar na Lua. A Lua não é algo Você já viu a Lua físico num telescópio? Não tem Não? aqui telescópio. Então, cara, te convido aí para qualquer observatório. Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Aqui Paulo. em São Paulo, o planetário faz sessões de observação ali no planetário. Eles observam o Sol e observam a Lua. Qual o Sol? Tem O três Sol. 3 sóis? Tem. Cada lugar da Terra tem um Sol. Não temos 3 sóis, cara. Fica Tem, pô. tranquilo. Tem vários vídeos na internet comprovando. Então vamos lá. Aí dá pra gente provar matematicamente que não tem 3 sóis, porque se a gente tivesse 3 sóis, a gente viveria num sistema chamado problema de N corpos. E num problema desse, concordaria. não tem como ter um planeta em órbita estável. Entendeu? Isso você consegue provar matematicamente que não tem Então, como ter mas- órbita estável. Você acredita que a Terra está orbitando alguma coisa ou não? Não acredito não. Eu A acredito que Terra esses tá o quê? astros foram criados por Deus pra a noite e o dia. Não tem nada a ver com esse negócio de pisar na Lua. À noite e o dia? Mas quando a Lua aparece de dia, como que fica? Ah, Se a Lua isso aparece aí... de dia. Vai lá. Prazer, tudo bom? Meu Qual nome é seu Vinícius. Ô, Vinícius. Ah, Então, Sérgio. nós estamos falando do homem na Lua, hein, galera? Só desviamos aqui pra Terra plana, mas tudo bem, vai lá. Eu não acredito que o homem pisou na Lua, Boa, por quê? até por motivo de eu teria que ter fé pra isso. Fé? Porque, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá, eu passei numa rede de supermercado e eles tinham uma bandeirona do Brasil lá, por exemplo. Aí eu vi e falei, ó, bonita e tal. Qualquer um aqui pode passar lá e ver. Agora os americanos foram na Lua e fincou a bandeira deles lá. Alguém aqui pode ir lá e ver e comprovar Ó, isso? qualquer um pode, cara. Tanto a maior prova é o seguinte, vamos lá. As missões da Índia, missões da China, missões Mas isso é da pra um grupo própria... fechado, não é qualquer um que pode ir. Não é grupo fechado, cara. Vou te falar. Missões da Índia, missões da China, missões da própria Rússia e da União Soviética fotografaram missões que estão na órbita da Lua, fotografaram os restos das missões Apollo lá. Então, todos esses países mostraram. Ah, mas a gente consegue ver a bandeira daqui da Terra? A gente não consegue. Existe uma conta que a gente faz para poder ver a bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua, a gente teria que ter um telescópio de 150 metros. Isso é impossível ter, tá? Mas está tudo lá, tudo que foi deixado, Índia, China, Rússia, própria União Soviética e Japão, aliás, e Coreia do Sul também, porque a Coreia do Sul tem uma sonda na órbita da Lua, todas elas passaram em cima dos locais de pouso da Apollo e mostraram tudo lá. Então tá tudo lá, entendeu? E também, por exemplo, a gente pega a nave que foi usada. Certo. E, às vezes dá até vontade de dar risada quando a gente vê aquela nave. Por quê? Porque a gente vê uma fragilidade nela. Não tem fragilidade Ela aguentou nenhuma. temperaturas altas, temperaturas baixas. Ela não tem fragilidade E nenhuma outras aquela coisas nave. também. Por exemplo, para ela sair daqui, precisou da propulsão, Sim. certo? E precisou de bastante energia, bastante combustível. Sim. Certo? Isso aí. Então, imagina, tudo esse combustível e o tanto que utilizou para ir daqui até lá e depois ir para voltar. Para voltar você não precisa de quase nada, E a porque propulsão para sair de lá? a propulsão ela tinha. Propulsão. Tanto que o módulo de ascensão, ele guardava um pouco de combustível, isso foi calculado. E, obviamente, para você sair da Lua, você precisa de muito menos combustível. A Lua é muito menor que a Terra, a Lua tem uma gravidade muito baixa e a Lua não tem atmosfera. Para sair da Terra é algo realmente muito difícil. Não é à toa que os foguetes hoje, 90% do foguete é puro combustível. O que resta do foguete é um pedacinho ali. O próprio Mas Falcon 9, naquela nave que a gente consegue ver lá no... naquela nave que a gente museu? consegue ver... isso Aonde aí. cabe tudo isso de combustível ali? A gente vê? Toda a nave é combustível. O Saturno V ele tinha 110 metros de comprimento, os 100 metros de comprimento dele era combustível. Eram vários estágios, todos de combustível líquido, que iam sendo descartados, iam dando impulso na nave e iam descartando. E só o resto é que sobrava. Bora. Isso aqui é um tema muito bom, inclusive, falo pra todos vocês. Precisa acreditar no que eu tô falando, não, porque esse tema é muito fácil, é só a gente ver o que a gente já tem aí gravado. Os atornautas, né, a gente tem várias provas que eles não foram pra Lua. Vamos, uma bem fácil, Sérgio. Hoje, com os carros elétricos que nós temos atualmente, né, porque dizem já que
a China já está produzindo carros com maiores autonomias de bateria elétrica, né? A gente roda aí, vamos por aí, 300 km, tá, Sérgio? Não sei, mas é aproximadamente... O meu carro é elétrico, viu? Isso, quantos quilômetros, mais ou menos? 300? Uns 350 dá pra rodar. Ótimo. Sérgio, se a gente tem uma variação lá na Lua de temperatura, que ela sai de 120 para menos 30, menos 70, menos 120 também, né? Em quanto tempo? Me fala uma coisa, qual a carga de energia, mas assim, 6 dias andando na Lua, certo? 6 dias? Vamos lá, vamos lá. Como que essa bateria aguentou esse resfriamento e esse superaquecimento? Me fala. Bateria da Audi, né? Inclusive. Vamos falar. Primeiro, você tem que saber quanto tempo que nós ficamos na Lua. A gente ficava muito pouco tempo. E segundo, a gente ia na Lua quando estava no dia lunar. Opa! Quanto tempo que dura um dia lunar? Não, mas peraí, não. Mas vamos lá. Qual o nível? Eu quero saber o seguinte. Como que a gente não tem essa bateria? Aí não tinha variação. Então foi essa tecnologia. Porque não tinha variação. Ponto que o amigo trouxe aqui, que ele citou o Dom Petit, que você até falou, não é que a tecnologia se perdeu. Vou corrigir então. O que ele fala é que as empresas que produziam, que tinham parceria, não existem mais. É perda de tecnologia. Então a gente não tem mais tecnologia pra ir na Lua hoje. Tem a tecnologia até melhor. Por que não voltamos na Lua? Nós não voltamos com o ser humano, cara, mas nós voltamos várias vezes na Lua. E por que a gente não consegue ver uma foto lá do Google Earth que mostra... Assim, ó. Se você jogar a minha casa no Google Earth hoje... Google Earth, né? Vamos lá, você vai me ver lá. Pessoal, joga aí, ó. Estátua da Liberdade, Google Earth. Vocês vão ver a estátua. Mas a gente não consegue ver lá a base da Apollo que ficou lá, na Lua? Mas aí que tá, cara. Por quê? A gente consegue. Acabei de falar aqui pro pessoal. Tem missões do próprio Estados Unidos, da China, da Índia, do Japão, da Coreia. Bonitão? Sim, vê bonitão. Bonitão? Vê bonitão. Eu quero ver essa foto agora. Eu quero ver essa foto. Não Quando tem, você chegar, procurar. entra aí, escreve assim, não tem. LRO, Apollo Landing Sites. A LRO, gente, ó, caminho de formiga. Se você pegar o caminho de formiga e colocar o filtro preto e branco, é a mesma coisa, Sérgio. Não tem caminho de formiga nenhum, cara. Claro que não. Outra coisa interessante também. Há um tempo atrás, o FBI, ele declarou que ele abriu uma investigação sobre a Copa do Mundo da Rússia, né? Fraude e corrupção. Uma pessoa muito importante na Rússia falou, então nós vamos reabrir uma missão, vamos reabrir a investigação sobre a ida do homem na Lua. De repente parou essa investigação da Rússia. Não tem problema, cara. Por que aconteceu isso? Então vamos lá. Como eu falei, a União Soviética foi o primeiro país a admitir que os Estados Unidos tinha pousado na Lua. Porque eles eram parceiros na corrida espacial. Você sabe disso? Eles não eram parceiros, Eles eram parceiros, Sérgio. Tanto que tinha uma briga violenta entre eles. Eles eram parceiros, Sérgio. Não eram parceiros, cara. Aí você tá mudando. Então você acredita que a Rússia... Você acredita... Não, peraí, não tô mudando a história. Tá mudando a então você acredita realmente que a Rússia é inimiga dos Estados Unidos e ia falar, olha, a União Soviética ia... Sim. Eles não eram parceiro. Pode procurar aí. Eram parceiro, sim. Não, na corrida espacial eles não eram. Sérgio, você sabe que não era, cara. Sérgio. Não era. Por favor. Aí você tá mudando a história completamente. Não tô mudando a história, não. Não, cara, assim, é uma discussão muito legal, né? Esse negócio da ida do homem pra Lua. Muita gente discute, né, muita gente até não discute a ida como um todo, mas discute a ida em 1969. Uma das grandes questões é a tecnologia, mas tecnologia a gente tinha muito. Esse negócio de ter perdido durante o tempo, isso é um problema que a NASA tem. A NASA tem problema com o Hubble hoje. E eles falam, cara, a gente não consegue arrumar o Hubble porque tem coisa do próprio Hubble aí que já se perdeu nessa história toda, entendeu? Então isso é uma coisa normal de acontecer. Não tem. Agora isso aí que você falou não pode, cara. Aí você tá mudando totalmente a história, falar que os Estados Unidos e a União Soviética não eram eles eram inimigos em tudo, inclusive nisso.